Boa noite, amigos, boa noite, galera. Vamos para a nossa terceira live hoje da Inconsultoria Esportiva Educacional. Nós vamos conversar hoje com a professora Márcia Tomadon, do Paraná, tá? Nossa querida amiga, gestora do esporte escolar lá. Ela já está entrando aqui para a gente iniciar e vai ser um grande prazer conversar com ela e saber como é que o Paraná tem esse sucesso. Ela está chegando aí, eu estava falando, nós vamos ver como é que o Paraná consegue todo esse sucesso nos jogos escolares que vem vindo ano a ano. Márcia, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Cláudio, meu grande amigo, gestor estadual de São Paulo. É um grande prazer estar aqui falando com você e falando dos jogos escolares, que é aquilo que nós somos apaixonados, né, Cláudio? Com certeza, isso é uma verdade. Tanto eu, você, como as minhas amigas, meu amigo e meus sócios agora, né, que são a professora Lise lá de Minas Gerais, professora Priscila do Rio de Janeiro, e o professor Deodato lá de Roraima, lá no canto do nosso país. Lá. Márcia, como a gente já tinha conversado, a nossa ideia é trazer à tona uma discussão sobre o esporte escolar e as maneiras, as formas, o que a gente pode aplicar de diferente para que isso possa melhorar o esporte todo no nosso país, porque a gente acredita que se começa na escola de alguma maneira. Ok? Ok. É verdade, Cláudio. Pode falar. Não, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é a Márcia Tomadon? Quando você começou no esporte e assim seguiu a sua vida? A Márcia Tomadon hoje é supervisora do esporte escolar do Paraná há 12 anos já. Começou como uma atleta também, em 77, jogando na seleção paranaense, seleção brasileira, disputei um Pan-Americano. Já fui dirigente esportivo do município de Campo Mourão durante 8 anos. E em 2005 fui para o governo do Paraná. Em 2009 assumi os Jogos Escolares. Estou aí, durante todo esse tempo, na frente deste grande evento que é realizado aqui pelo governo do Paraná. Tá. Vamos falar um pouquinho da sua carreira esportiva, porque você foi uma jogadora de seleção brasileira de handebol, né? Fui uma jogadora, né? Nossa Campo Mourão investiu forte no determinado período e montou uma grande equipe de handebol feminino. E dali saiu, né, uma convocação para a seleção brasileira, onde eu fui convocada. Participei de um Pan-Americano em Indianápolis de 87, 88 participei de um Sul-Americano. E daí engravidei e parei com a atividade da seleção brasileira. Daí continuei jogando pelo município de Campo Mourão e depois parei de jogar também, porque a idade chega para todo mundo, né, Cláudio? Aí comecei a ser dirigente esportivo, sempre dentro da linha do esporte. Quando que você se formou, Márcia? Eu me formei em 84 na UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Você ainda era atleta, não? Sim, era atleta. E esse ser atleta te ajudou nessa formação, de alguma maneira? Com certeza, a gente viveu uma época que as universidades levavam os atletas, né? Eu fui convidada a fazer ao vestibular porque eu era atleta, né? E aí a representar a universidade nos Jogos Universitários naquela época. Então, com certeza, ser atleta ajudou muito na formação em nível de faculdade, depois em nível de pós-graduação também. Perfeito. Você falou que você entrou na secretaria. Primeiro você foi ser dirigente municipal, certo? Sim, fui dirigente municipal pela Prefeitura de Campo Mourão, né? Eu era funcionária pública, servidora, e depois, com a mudança de cidade, eu também era do estado, né? Eu vim para Curitiba e Paranaguá e passei aí a fazer parte da equipe do governo do estado do Paraná e logo na sequência já assumi a supervisão do esporte escolar. Perfeito. Você tinha o que a gente chama aqui em São Paulo de acúmulo legal. Você era uma funcionária pública municipal e estadual, correto? Sim, era.
sem Aí, quando problema você nenhum. veio para Curitiba, você deixou a função de gestora municipal. Isso, daí eu deixei a prefeitura e passei a assumir só o governo do Paraná. Tá. Em 2005, quando você entrou no governo do Paraná, qual era a tua função no começo? Eu era da Secretaria da Educação, né? Tinha Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, fiquei na Secretaria de Educação cedida ao esporte para a realização de todos os eventos esportivos. A gente ficava na diretoria de esportes aí. Como até me aposentei pela Secretaria da Educação. Ah, tá, entendi. Então quando você entrou, você trabalhava com todos os eventos esportivos Sim. do calendário da secretaria. Da Secretaria de Esportes. Mesmo sendo da Educação, existia uma disponibilização para a Secretaria de Esportes do Paraná. Aí você, em 2009, migrou para os Jogos Escolares. Isso, daí eu assumi a supervisão do esporte escolar em 2009 e estou até hoje, né? Me aposentei e continuei como comissionada. Tá. 2009, como é que foi para você, Márcia, quando você chegou, quando você teve o primeiro contato com os Jogos Escolares do Paraná? Foi antes de você assumir eles, com certeza, né? Sim, eu era técnica desportiva, né? Eu participava, eu tinha treinamento desportivo, eu tinha equipe de handebol e participava dos Jogos Escolares do Paraná. Na época eram jogos estudantis, depois passou a jogos colegiais, mas eu participava como técnica, tinha as minhas equipes também, participava deste evento, depois participei na organização, indo coordenar, e depois, em 2009, daí eu assumi a supervisão do Estado do Paraná de todos os eventos que se referem aos Jogos Escolares. Perfeito, perfeito. E assim, eu acho que assim, uma coisa que eu queria que você fosse buscar lá atrás um pouco, que eu também, como você, eu também passei pelos jogos aqui em São Paulo, primeiro como atleta, depois como técnico, depois como um funcionário que fazia parte de toda uma equipe para trabalhar, e só depois é que eu fui assumir. E, na verdade, eu só fui ter essa noção do tamanho do que era quando eu realmente passei a ser o gestor aqui em 2008. Eu acredito que você tenha passado por isso também, né? Porque até então, nas outras funções, a gente acha que a coisa é simples, né? Que é fácil. Quando você está por trás de tudo isso, é que você vê realmente a dimensão da coisa, né? Principalmente porque a dinâmica dos Jogos Escolares do Paraná ela é gigantesca, né? Nós temos 32 regionais, que vai classificando para 8 macro, que vai classificando para 2 finais. Então, tudo isso vem numa sequência. Você tem que ter um controle de todos os atletas, da participação deles, e conduzindo esses atletas para as demais etapas, ainda tem a etapa nacional, né? Então, a complexidade é gigante, né? E a gente, lógico, nós temos um grupo em Curitiba, que tem na coordenação, mas nós temos 32 regionais que estão ligadas à Secretaria de Educação, que entram nas etapas regionais, que fazem as etapas regionais, que vão trazendo essas crianças até chegar numa etapa final. Então, a estrutura, ela é gigante, né? Então, tem que ter uma coordenação daqui para que todos os requisitos necessários para a realização de um evento deste tamanho sejam possíveis, né? E a gente começa lá desde a etapa regional. Mais ainda, aqui no Paraná, que são 399 municípios, nem todos e tal, mas existem as fases municipais que são realizadas pelos municípios, né? Eles utilizam o nosso regulamento, alguns utilizam, outros não, mas existe uma grandiosidade também nessas fases municipais. O Paraná entra na fase regional. Então, já se passou a primeira fase, né? A primeira fase, que é a fase municipal, passou aí que entra o governo do Paraná nas fases regionais. Aí já existe a indicação do município. Então, na realidade, são 4 fases. Então, quando a gente pega, ela já passou uma peneira. A gente já pega a regional, o macro e as finais. Então, são 4 fases. E ainda existem as escolas que fazem a intraescolar para definir quem são os atletas que vão representar a escola. Então, a grandiosidade é gigante, né?
Para Com você certeza. controlar tudo isso, não é muito fácil, né? Não, eu sei bem disso, porque eu vivi muito aqui em São Paulo, que São Paulo é um pouco maior, mas quando você fala nessas 32 regionais, é o que a gente chama aqui de fase diretoria de ensino, que é da educação. Então, aqui, para você ter uma ideia, são 91 em São Paulo. Então, São Paulo é bem maior. A estrutura acaba sendo a mesma, com certeza não muda muita coisa, né? Só que a gente aqui não tem, em São Paulo, não se tem a fase municipal igual vocês fazem aí. Porque, na verdade, precisa ter um interesse do município, né? Principalmente um município que seja de um porte maior e que tenha um número de escolas maiores disputando para você sair um. Aqui a gente não faz isso. Aqui vão todas as escolas daquele município para uma primeira fase, que é a de diretoria regional. Ah, entendi. Não, nós temos as fases municipais, isso já está dentro do regulamento, o município realiza, indica o campeão, e este campeão já vai para uma fase regional, que são 32 regionais distintas, né, da Secretaria da Educação. Cada regional, ela tem entre 7 e 25 municípios, então existem regionais pequenas e regionais médias, e uma grande regional que é a maior, com 25 municípios, que é a regional de Maringá. E nós temos a regional de Curitiba, porque Curitiba, quase 2 milhões de habitantes, então a regional de Curitiba, ela tem o valor de regional com municipal. Então, Curitiba, a gente tem uma parceria grande com o município de Curitiba, a gente faz junto e já vira uma regional municipal. Eles já saem dessa competição e vão para a macro regional. Nos demais municípios, todos fazem, ou pelo menos deveriam, se não fazem, indicam a municipal. E daí o Estado entra no suporte logístico, de alimentação, arbitragem, tudo que precisa, né, material esportivo, premiação, tudo que se precisa para realizar um evento esportivo. Perfeito. Quando você fala dessas macro-regionais, é o que a gente chamaria aqui de regionais, né? E vocês têm sede nessas 8 ou são sedes escolhidas a cada ano em cidades diferentes, em locais diferentes? Porque, assim, as fases regionais e macro é sempre uma decisão do chefe do núcleo regional de educação, com o técnico de educação física. Eles definem quem são as regionais e a macro, como a gente junta 4 núcleos, aí existe um rodízio entre esses 4 núcleos, cada ano numa regional. Aí, quando chega na fase final, daí a responsabilidade passa a ser do governo do Paraná, né? Daí é uma responsabilidade mais nossa de buscar um município aí que receba 5, 6 mil atletas em cada fase, de 12 a 14 e de 15 a 17 anos. Então, tudo fica lá dentro, por enquanto, com o núcleo regional, né? Através do técnico de educação física, que são os nossos grandes parceiros, que buscam os municípios, buscam os prefeitos para estarem realizando essas fases regionais, essas macros, e mandar esses atletas para as 2 fases finais, que são separadas, de 12 a 14 e 15 a 17 anos. Isso até 2019, 2020, né? Os jogos foram cancelados, a gente vai retomar aí para 2021. Nós vamos chegar a tocar nesse assunto aí do cancelamento lá mais para o final, porque eu acho que é um assunto que, quer queira, quer não, é pertinente, a gente não pode deixar passar. Mas, assim, só para que eu possa entender e o pessoal também possa entender. Essas 8 macros, então, elas são sediadas, correto? São sediadas. Todos os nossos eventos são sediados. A fase regional, ela é de 6 a 7 dias, a macro de 5 dias e a fase final de 9 dias. Perfeito. Né? Isso tudo é sediado, todas as crianças naquele determinado momento ele não tem aula para ceder às escolas, e as fases finais de 9 dias, tudo idem, né? Tudo é igual, tanto regional, quanto macro, quanto final. Certinho, tá. E as 8 macros são as 2 categorias juntas? Isso. Municipal, regional e macro, acontece tudo ao mesmo tempo. Do 12 a 14, do 15 a 17, e ainda, Cláudio, nós fazemos um ensino especial
para algumas modalidades individuais e uma coletiva. Então, a nossa competição, ela tem essa característica de ser o regular e o especial, tudo junto. Tanto na regional, quanto na macro, quanto na final, respeitando as idades de 12 a 14 e 17. Tá. Vocês fazem alguma outra categoria? Porque aqui em São Paulo, a gente tem pela Secretaria de Educação, mas não somos nós, Secretaria de Esporte, que realizamos, mas nós temos uma categoria pré-mirim e uma categoria juvenil. A categoria pré-mirim que vai até 12 anos e a juvenil que seria 18 e 19. Tá? Vocês têm alguma realização desse evento? Só que aqui em São Paulo a gente só faz ela em uma fase. Ela não chega até uma final estadual. É uma única fase, regionalizada. Não, Cláudio, aqui o governo do estado não trabalha com essa categoria abaixo de 12 anos, né? E nem acima. Acima, o que acontece acima? Nós temos jogos abertos, jogos da juventude, jogos universitários. Então, a criança sai dos jogos escolares, ela passa para os jogos da juventude, jogos abertos e jogos universitários, que são eventos também da Secretaria de Esportes, que hoje está vinculada à Secretaria Estadual da Educação. Okay. Mas essa competição abaixo de 12 anos nós não fazemos, não. Perfeito, perfeito. Tá. Vamos então passar para quando você teve a sua primeira experiência no antigo Olimpíadas Escolares, que depois se transformou em Jogos Escolares da Juventude. Porque eu me lembro, quando eu cheguei lá e vi o que era aquilo, eu fiquei meio assim, eu achava que São Paulo era uma coisa grande, e realmente é, em termos de números, mas como é que eu posso te falar assim? O astral de você juntar pessoas do Brasil inteiro e fazer, principalmente aquela garotada, vivenciar aquilo, eu acho que é uma coisa ímpar, né? Que assim, é uma experiência que fica para o resto da vida. Como foi a sua expectativa quando você chegou em 2009 no seu primeiro Jogos Escolares Brasileiros? Bem, eu fui como chefe da delegação, mas eu já havia ido em 2007, 2008 como oficial, né? Então eu já conhecia o trabalho da Olimpíada Escolar realizada pelo COB, né? É um trabalho bem grandioso, muito bonito, muito sério, né? E assim foi um evento de elite, né? Um evento de excelência, porque até a gente busca aqui no Paraná, Cláudio, fazer com que praticamente todos os nossos técnicos esportivos visitem essa etapa nacional para que eles vejam alguma coisa diferente, até que eles tragam alguma coisa para a sua regional. Como nós também aprendemos muito com o COB, trouxemos muito das coisas que eles fizeram. Aquilo que é bom a gente pode copiar, não tem problema nenhum, né? A gente faz o espaço que eles deixam reservado para as crianças, o centro de convivência. Então nós aprendemos bastante também indo para essa competição e trazendo também isso para aqui, para o Paraná, e os técnicos também a gente dá essa oportunidade deles irem visitar e ver como que se realiza um evento feito pelo COB, para que eles possam trazer também para as suas cidades, que seja alguma coisa ou outra que eles possam estar trazendo, porque lá é um outro cenário, é uma outra realidade. Mas alguma coisa a gente sempre consegue traduzir para a nossa realidade. Perfeito. Marcelo, o Ítalo, nosso amigo lá de Rondônia, ele está me perguntando, fazendo uma pergunta para você aqui. Os Jogos Escolares no Paraná é uma política pública, tipo lei, decreto, algo assim? Sim, os Jogos Escolares do Paraná é uma política pública, é através de um decreto de 2013, do antigo governador, então hoje ele é uma realidade, é uma obrigatoriedade. Então, ele é um decreto, ele é realizado agora anualmente, e ele é assim, os Jogos Escolares do Paraná, todo o recurso é da Secretaria da Educação, tá? A nacionalização do evento fica que é uma autarquia dirigida aí pelo nosso superintendente, que é o Hélio Virbinski. Nós operacionalizamos o evento, mas todo o recurso financeiro, o aporte financeiro, vem da Secretaria de Estado da Educação através
de movimentações orçamentárias, né? E existe, assim, uma harmonia muito grande entre as duas secretarias, entre a Secretaria de Educação e a nossa autarquia, que está ligada à Secretaria da Educação, e a gente consegue realizar isso com bastante excelência, credibilidade e bastante organização, e a Secretaria da Educação sempre pronta a atender todos os nossos pedidos. Nós temos a participação na etapa nacional, as passagens aéreas são compradas por eles, então é um trabalho bastante grande, mas o que eu falo assim, Cláudio, é do apoio que a gente tem dessas duas secretarias para que os jogos possam acontecer. Não, perfeito, perfeito. Eu acredito que se todos os estados tivessem essa mesma visão que o governo do Paraná tem com os jogos escolares, a gente teria um esporte bem melhor no Brasil. Né? Infelizmente, não são todos os políticos que têm essa visão. Mas, seguindo adiante, tem um político que a gente fez uma live com ele, que é o secretário de Esportes de Lavras, nosso amigo Alexandre Belo, e ele tem uma estrutura lá para um município que é fora do normal. E aí ele está falando aqui que eles se deparam muitas vezes com problemas de alojamento, e ele queria saber como funcionam os alojamentos durante os Jogos do Paraná. Os nossos alojamentos são escolas. A gente utiliza toda a rede escolar para que as nossas crianças, os nossos atletas possam ficar durante o período de competição. Durante esse período não tem aula, essas crianças recebem atividade, né, recebem algum outro tipo de atividade, mas elas ficam realmente sem aula nesse período para que os alunos possam ficar alojados. Porque se você imaginar, nós temos uma final de 12 a 14, uma de 15 a 17, com 5, 6 mil pessoas, não existe nem hotel na cidade para isso, né? E o recurso seria muitíssimo maior. Já que os Jogos Escolares do Paraná, a gente tem hoje aí uma despesa, um investimento de 14 milhões de reais para a realização de todas as etapas. Nas fases finais, o governo do estado cede transporte, o ônibus, para que as crianças possam estar participando, né? Então, esse custo de hospedagem seria muito grande. Então, as crianças realmente ficam nos alojamentos e o município que recebe, ele coloca os chuveiros, coloca toda a estrutura mínima para que as crianças possam fazer daí a higiene pessoal e possam estar alojadas nas salas de aulas. Ok. O Wagner, eu não consigo ler o nome dele aqui direito, porque Wagner Guimarães, qual a possibilidade de uma reformulação das fases do GER? Ele diz, dividir por ranking. Acredito que você deva saber o que ele está falando. Olha, eu acho que, por exemplo, para que cada mudança que a gente faz nos jogos escolares, a gente passa por um estudo de todos os técnicos de educação física envolvidos. Primeiro, eles conversam com os professores de educação física sobre a sua jurisdição, que estão na sua regional, e a gente faz aí 2 dias de reunião em conversa, discutindo tudo o que aconteceu durante o ano e o que a gente pode melhorar para o ano que vem. Essa situação de você fazer um ranking é uma questão que pode ser levado para a discussão deste grupo de profissionais, né, desses 32 núcleos, mais o representante da Secretaria da Educação, o professor Richard, e a gente vai estudar se for viável, se for bom, se for uma atividade melhor. A gente está buscando sempre melhorar, a gente busca a excelência. Se a excelência passar por essa qualificação de ranking, a gente está totalmente aberto para sempre melhorar o nosso evento, com certeza. Marcinha, eu acho que você acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer, porque eu ia colocar uma coisa assim, o estado do Paraná, eu acho que de todos os estados, eu acho que é o trabalho mais bem feito, porque se você for ver proporcionalmente, é um estado que já vem há bons anos numa crescente, tanto em número de participação, como nos resultados na etapa nacional, né? Então, eu acho que você acabou respondendo o que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar aonde se consegue isso? Eu acho que é nesse planejamento que vocês fazem anualmente, com professores, com os profissionais da secretaria, correto? É isso mesmo, Cláudia. A gente busca sempre ouvir os nossos professores, porque eles são os nossos clientes. Os nossos professores são os nossos
maiores parceiros e principalmente são os nossos amigos. A gente fica feliz com a participação deles nos jogos e da dificuldade deles, né, Cláudia, de estarem num evento, dormir no chão com as crianças. É uma dedicação total que a gente valoriza muito. Então, eles são pessoas maravilhosas. A gente vê os profissionais das APAES que cuidam das crianças especiais durante os jogos. Então, a gente fica assim, né? A gente não é nada perto desses professores que atuam aí com amor por essas crianças do nosso Paraná imenso. Então, a gente procura ouvi-los e os nossos técnicos de educação física ouvem os professores, trazem isso para nós. Lógico, se essas sugestões estiverem dentro de um aporte financeiro, que não pode chegar lá uma ideia que não esteja dentro dos nossos recursos financeiros para fazer. Não, a gente tem que aliar o nosso recurso financeiro com a possibilidade de melhorar sempre. Então, a gente tem que ter um equilíbrio nessa situação também. Melhorar sempre, mas também dentro de um equilíbrio financeiro que a gente possa estar atendendo esses nossos professores e as nossas crianças. Perfeito, Márcia, perfeito. Para a gente dar continuidade, tem um monte de gente aqui tecendo elogios para você que não para. Mas eu vou usar dois que nos passaram antes e eu vou ler aqui para você, porque eu acho que isso são coisas que não tem, que a gente tem que levar em consideração. A Thelma Grundy, ela fala que ela fica lisonjeada por trabalhar com você, porque você conduz muito bem os Jogos Escolares do Paraná. Montou uma equipe super capacitada para estar junto com ela em todas as fases que ocorrem os Jogos. Que ela já participou de várias formas do JEP, como atleta, como professora, como técnica, assim como você, né? E que você está sempre presente. Sem dúvida, você simboliza competência e elegância. Eu agradeço, fico lisonjeada aí pelo elogio, pela fala da Thelma. Aí só para completar, porque eu vou ler desses dois, porque eu não vou conseguir ler de todo mundo, senão nós só vamos fazer isso. A segunda foi o Marcelo Mangolini, nosso amigo também, que trabalha pelo COB na etapa nacional. Ele fala que você, para ele, é como uma mãe. Aí ele fala, comecei a trabalhar com ela no projeto Viva Verão 2010-2011, de lá para cá sempre estamos juntos nos Jogos Escolares do Paraná. Além de ser uma excelente profissional, uma pessoa maravilhosa, que sabe ouvir, sabe explicar e também acata o que for bom. Como poucos, ela é líder e não é chefe como muitos. Isso é um elogio dos grandes. É dos grandes. Porque a gente tem que entender as pessoas, né, Cláudia? Entender a realidade de cada um. E, principalmente, a gente sempre trabalha... pode ser assim, nós temos aqui no Paraná técnicos excelentes, pessoais profissionais gabaritadíssimos. Mas nós temos pessoas que trabalham aqui com amor aos jogos escolares, né? Então, para trabalhar nos Jogos Escolares do Paraná, tem que ter amor pelos profissionais de educação física, pelas nossas crianças e por esse evento maravilhoso aí. Se você pensar, a gente está trabalhando com a criança que está começando no esporte, né? Quando a gente vê o jogo de 12 a 14 anos, você está vendo o quê? É o primeiro contato da criança com o esporte, com a bola, Sim. com o xadrez, com a natação. Competição, né? Em competição, de verdade, com o árbitro, com tudo, né? Sim. Então, a gente... É o primeiro contato dela. Então, a gente tem que primeiro conquistar essa criança para que ela possa permanecer no esporte, que ela faça do esporte uma prática permanente da sua vida, que ela leve isso para o resto da sua vida, que ela se torne um adulto, um idoso ativo. Esse é o nosso objetivo, fazer dentro dos Jogos Escolares. Agora, se ela vai a primeira vez, o professor que levou, ela não gostou, alguma coisa não deu certo, ela já vai sair do esporte. E o nosso objetivo não. É o contrário, é fazer com que ela permaneça e faça isso uma prática da vida dela e que ela leve isso permanente. Que fazer esporte é saúde, fazer esporte é regras, é organização, fazer esporte é a vida, né? Sim, então, com certeza. É por isso que a gente sempre tem as melhores pessoas, as pessoas que realmente gostam dos Jogos Escolares do Paraná e gostam dos nossos professores e gostam das nossas crianças. Perfeito, Marcinha. Uma coisa que eu acho importante a gente colocar e que nós da IN Consultoria
esportiva educacional, eu acho que não existe ferramenta de educação mais complementar do que o esporte, do que o desporto, porque eu acho que essa convivência da criança, desde novinha, como você disse, faz com que ela aprenda a viver em sociedade. Aprenda a saber que não é sempre que ela vai ganhar, que ela tem que seguir regra, que ela tem que saber conviver com pessoas diferentes dela. E, infelizmente, com o tempo, porque eu ouço muito meu pai falar e tal, amigos mais velhos, meus tios, a educação física, o esporte, ele foi cada vez perdendo mais valor dentro da escola, né? E agora a gente está tentando resgatar isso de alguma maneira. Isso é verdade, Cláudio. Isso é verdade. Eu acho que é por aí, né? Temos que levar nossas crianças a fazerem esporte. Os nossos jogos escolares do Paraná, eles oferecem 18 modalidades para as crianças do regular e 10 modalidades para as crianças do ensino especial. Hoje, este ano, nós tivemos uma reunião, tivemos que cortar alguma categoria do especial, porque nós estamos com um número muito grande já de participação. Então, porque eles querem vir cada vez mais, e a gente tem até que, a gente fez este ano uma mudança, adaptou nossos jogos à etapa nacional da Paralimpíada, para que a gente pudesse até fazer com que as crianças venham mais para os jogos, que os adultos vão para o Parajaps e que a gente possa atender melhor as nossas crianças menores, nas especiais, que estão aí começando dentro do esporte também. Perfeito. Uma coisa que eu acho que as pessoas acabam não tendo a noção, como a gente tem, né, é que as regras não são só dentro de quadra, né? Quando você faz um evento sediado para essas crianças, elas têm que obedecer uma série de regras dentro de alojamento, dividir banheiro, manter o banheiro limpo porque um próximo vai usar, não fazer barulho porque tem gente dormindo que vai acordar cedo no dia seguinte, né? E isso tudo você leva para a vida. Então, por isso que eu acho que ele complementa tudo aquilo que a escola dá para a criança. Eu acho que esse tipo de atividade esportiva, ele complementa a formação da criança, para que ela possa viver em sociedade de uma maneira adequada. Eu não tenho dúvida, Cláudio, que não passa só pelo esporte, não é só o jogo pelo jogo, não é jogar na quadra. Então, existe toda uma pedagogia, existe todo um trabalho que é feito aí pelos professores e pelos técnicos de educação física nos alojamentos. A comissão de ética, que é a que fica lá como se fosse o tribunal, eles fazem visitas noturnas nas escolas, eles estão presentes, os professores estão presentes. Então, existe todo um trabalho de bastidor para que a criança possa respeitar os alojamentos, respeitar a fila da alimentação. Terminou de alimentar, tem que tirar todo o que sobrou na mesa, tem que limpar o prato, tem que separar o que é reciclável, o que não é reciclável. Então, tudo isso o que é? Educação, formação. Então, não é o jogo pelo jogo. Tem muito mais coisas envolvidas do que só o esporte. Então, isso a gente preza bastante. Por isso que esporte e educação. Ela tem que levar para casa dela isso. Ela tem que chegar para o pai e dizer, lá tem normas, lá tem regra. Não pode perder o horário do ônibus se não perde o jogo. Não pode acordar tarde, tem que dormir cedo. Então, tudo isso faz parte do evento Jogos, né? Porque se fosse só para chegar lá, jogar e ir embora, não teria objetivo, né, Cláudio? Sim, claro. A gente tem que dar a criança como um todo, principalmente o 12 a 14, que é onde você consegue aí embutir na cabeça dessa criança que ela tem que seguir as normas do evento que ela está participando. Vocês têm até a mais do que nós aqui em São Paulo, é o fato de que vocês não têm uma separação na disputa. Aqui em São Paulo nós temos 2 competições paralelas andando em algumas modalidades. Então, uma só para as escolas públicas estaduais e uma para particulares e municipais. E lá no final os 2 campeões se cruzam para definir quem é o representante do estado na competição nacional. No caso do Paraná não existe essa separação. Então é mais uma coisa que a criança tem que saber lidar com a diferença dentro de um alojamento, não é? Isso também eu acho que faz uma diferença bem grande.
Marcinha, uma coisa que a gente conversa... Segue, fala, desculpa. Não, essa é uma discussão de escola, evento separado, escola pública e particular. Porque todo ano a gente se debate com alguém falando alguma coisa. Sim, mas as escolas vêm e ganham aqui. Não é justo. E você sabe que a realidade não tem sido assim. Nós temos até no 12 a 14 anos a nossa participação com as escolas públicas do que com as escolas particulares. A modalidade de atletismo é basicamente de escola pública. Então, sim, assim, a gente ainda não chegou ao consenso. Por que separar? Não. Por que separar? Não. A gente acha que tem que fazer tudo junto e no mesmo ambiente, escola pública, particular, ensino regular e ensino especial. Tá certo. A Karina Quauini está perguntando aqui uma coisa que até você falou, mas eu acho legal você repetir. Quantos dias você usa em cada fase dos eventos dos Jogos Escolares? Na fase São regional, quantos dias de competição? 7 dias na fase regional, 5 dias na fase macro e 9 dias na fase final. Perfeito, perfeito. Na nossa reunião antes dessa live aqui, eu fiquei muito surpreso com uma coisa que você nos contou, que foi que a Superintendência de Esporte do Paraná, que é dentro da Secretaria da Educação, também realiza os Jogos Universitários do Paraná, correto? Certo, realiza Jogos Universitários, acho que já está aí 37, 38 edições. Já é uma competição bem antiga também, né? Os Jogos Escolares, este ano seria 67. Os Jogos Universitários, acho que está em 30 e 38, alguma coisa assim. Também não tenho muita certeza, porque existe dentro da Superintendência do Esporte a divisão da supervisão do esporte escolar e a supervisão do esporte e rendimento. E o universitário, ele faz parte do esporte e rendimento, que está sob a supervisão do professor Milico, que conduz aí muito bem esse trabalho aí com o esporte e rendimento do Paraná. Perfeito, perfeito. E assim, aí eu lembro que a gente conversando, a gente chegou à conclusão de que ainda dá para melhorar, né? Porque não existe esse elo, né? Entre os dois, ou seja, não existe, a escola ainda não tem um profissional dentro dela que oriente os alunos no último ano para uma universidade que tem equipes em disputa também nos Jogos Universitários, e nem a universidade tem um profissional que vá atrás de alunos que estão saindo da escola para completar suas equipes no campeonato universitário, né? Não existe uma ação concreta nesse quesito, Cláudio. As crianças terminam com 17 anos, quando acaba o ensino médio, e a ideia é que com 18 anos vai fazer universidade ou vai fazer mais um cursinho aqui. Mas não existe nenhuma ação concreta, como você falou, para que essas crianças passem do escolar para o universitário e a gente possa ter um universitário aí forte. Nós temos um universitário forte, mas eu penso que a gente sempre pode melhorar, né? Com a participação maior das universidades federais do Paraná. Eu também penso assim. O meu diretor estava presente aí, o Maurício Lisboa, obrigado pela presença. A gente já conversou sobre isso aqui em São Paulo, porque São Paulo não faz nenhum tipo de etapa universitário. O que acontece de universitário em São Paulo hoje, que é muito grande, aliás, tem um novo campeonato aqui que chama NDU, que é o Novo Desporto Universitário em São Paulo, que só de basquete tem 90 equipes, entre masculino e feminino. Então, assim, está crescendo ano a ano, mas é uma coisa feita por atléticas. Ainda não existe, o poder público ainda não tem um olhar em cima disso para se transformar isso numa política pública, né? E eu acho que talvez seja aí um caminho que a gente possa começar a pensar, começar a trabalhar para que o nosso esporte de alto rendimento tenha resultados melhores do que o que a gente tem tido nos últimos tempos, né? Que na verdade a gente vive aqui de ciclo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode estar pensando até junto aí, né, Cláudio?
criar um critério, criar uma estratégia, uma ação concreta para que exista essa passagem do escolar para o universitário. Nós não temos um universitário forte, como tem os Estados Unidos, né? Porque se você for olhar, lá é muito antigo, né? Existe um trabalho Sim. muito grande, muito antigo das universidades, diferente do que se trabalha aqui no Brasil. Então, mas eu acho que tudo que a gente pode melhorar, tem que pensar, tem que colocar todas as cabeças aí para pensar, conversar a respeito de uma ação nesse sentido. Márcio, sinceramente, eu acredito que isso vale a pena, porque assim, os Jogos Escolares do Estado de São Paulo é o mais antigo, os Jogos Regionais do Estado de São Paulo é o mais antigo, e foi aqui que começou. Hoje existe esse mesmo evento em várias localidades no Brasil, praticamente em todos os estados, eventos, se não parecidos, similares, né, com as suas adequações, e então é o mesmo caso. Talvez eu acho que um estado começando a fazer, eu acho que isso vai proliferar para o restante do território nacional todo. Mesmo porque, Cláudio, hoje nós gestores dos Jogos Escolares do Paraná, nós estamos aí em 27 pessoas, a gente tem uma união bastante grande e a gente tem um trabalho legal junto, né? Então a gente pode começar por aí, os gestores estaduais, numa estratégia, conversar aí com todas as pessoas que trabalham com os Jogos Escolares, e seria um tema para discussão, para uma reunião de grupo, para a gente começar a pensar nessa chamar aí as pessoas, os pensadores, as pessoas que estudam o esporte, principalmente a rede universitária, para que a gente possa criar uma ação e principalmente fortalecer, né? Fortalecer e que ela tenha continuidade, porque o que não dá para fazer uma coisa um ano e outro ano já não fazer mais, né? Perfeito, Márcia, perfeito. Vamos falar agora um pouquinho da atual situação que nós estamos vivendo, né? Então, assim, Paraná não teve nenhum tipo de evento esportivo esse ano, São Paulo também não, acredito que nenhum outro estado tenha iniciado, tenha dado tempo de se iniciar, né? O COB, essa semana, ratificou a não realização dos Jogos Escolares da Juventude este ano. Eu vi muita gente reclamando, pessoas por causa os nascidos em 2003, vai se fazer alguma adaptação para que eles não percam esse ano. E a realidade é uma só, a dificuldade é para todo mundo. E nós estamos vivendo uma coisa que a gente não sabe quando isso vai acabar, a gente não tem a mínima ideia de quando nós vamos voltar à vida normal, se é que nós vamos voltar à vida normal. O que o Paraná tem feito, tem conversado, tem planejado pensando nesse assunto? O Paraná, de início, já logo quando começou, cancelou os Jogos Escolares do Paraná, que foi o primeiro evento a ser cancelado, né? E isso pela Secretaria da Educação, e os demais jogos que são feitos pelo IPCE estão mantidos, estão suspensos e com o calendário a partir de setembro, né? Foi cancelado alguns jogos e foi mantido os Jogos da Juventude, Jogos Universitários e o Parajapes. Mas isso ainda a gente está dependendo de como que vai ser, né, Cláudio? Assim, o COB cancelou, né, o que seria a etapa nacional das modalidades individuais somente, e a gente até iria fazer, a gente tentaria junto, dentro dos Jogos da Juventude, a gente tentaria fazer com que os nossos atletas tivessem uma disputa e tivessem condições de ir para a etapa nacional, se houvesse a etapa nacional. Com esse cancelamento, nós também vamos cancelar, mas estão mantidos, por enquanto, todos os eventos dos demais jogos do Paraná, num aguardo aí de uma melhora dessa situação, né? Então, eu penso. Eles estão mantidos para esse ano ainda? Ano. Estão mantidos por enquanto, mas a gente está vivendo um dia de cada vez, né? Cada dia é uma reunião, claro, tem que então ser, está vivendo um dia de cada vez, para verificar o que vai acontecer lá na frente. Eu, particularmente, Márcia, não estou respondendo do Paraná. Eu acredito que este ano, dificilmente a gente consiga ter algum evento esportivo, a gente consiga fazer. Porque se a gente pensar o seguinte, nós vamos juntar pessoas num evento esportivo,
que responsabilidade que a gente tem sobre essas crianças, sobre essas pessoas que estão lá. Exatamente. Tem que ter um protocolo de higienização de cada modalidade que vai acontecer. Mas isso o protocolo o governo faz, e quando essa pessoa sai dali da área esportiva e vai para um determinado local. Então, assim, é complicado. Então, eu acho que eles estão aguardando o superintendente Hélio, o Cristiano, que é o diretor, né, Cristiano Del Rey, que você conhece, que é o nosso diretor. Grande Eles estão Cristiano, aguardando, grande. vivendo um dia cada vez para chegar mais próximo, para saber qual é a atitude a ser tomada e o que pode acontecer aí até o final de 2020. Um ano bem Perfeito. difícil, né? Um ano bem difícil para todo mundo. Sim, com certeza, né, mano? Quando a gente fala, Márcia, desse protocolo para retomada das atividades, é fácil falar isso quando você vai lidar com adulto. Sim. Porque você lidar com criança é uma coisa diferente. Né? A criança às vezes não leva muito a sério o que está acontecendo, ela não tem toda essa responsabilidade, toda essa atenção para se realmente tomar os cuidados necessários. Então, é mais complicado ainda. Eu, no meu modo de ver, eu acho que o COB tomou a atitude certa. Era exatamente isso que tinha que se fazer. Se a gente for pensar, o COB vai reunir, são 27 estados, cada um vindo de uma realidade totalmente diferente, né? Exato. Mesmo dentro do Paraná, o Paraná é um estado grande, são 399 municípios, aí a gente vai reunir gente do Paraná todo. Então, mas eu acho que o nosso pessoal aqui, a equipe do governo do Paraná, é uma equipe boa. A gente tem um colegiado dentro do IPCE que faz reuniões e se discute o esporte, se discute maneiras. Então, a gente está sempre aí passando para o nosso superintendente o que nós pensamos. Nosso superintendente é uma pessoa que nos ouve muito, ouve tudo que a gente fala, ele dá a opinião dele também. Então, viver em harmonia é viver bem, é viver em paz, trabalhar com alegria. E isso acontece aqui dentro do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte. A gente trabalha em harmonia. Isso é muito bom, Cláudio, porque o trabalho sai com alegria, o trabalho sai muito bom. Eu acho que o povo paranaense deve estar satisfeito aí com o trabalho do superintendente Hélio e de toda a equipe que ele montou para desenvolver o esporte no Paraná. Eu não tenho a menor dúvida disso, Márcio, não tenho a menor dúvida. Falando para 2021, nós temos uma nova situação aí para 2021, que a gente já também tocou nesse assunto, que é a CBDE ter anunciado que ela vai realizar a etapa nacional do 12 a 14 anos. Né? E, então a gente não sabe ainda não foi oficialmente colocado pelo Comitê Olímpico do Brasil, se eles vão ano que vem realizar o 12 a 14 e o 15 a 17, ou só o 15 a 17. Em realizando só o 15 a 17, vamos supor essa situação, que eu acredito que seja a tendência. Só vão se classificar para a etapa nacional de 12 a 14 anos os estados que fazem as suas seletivas estaduais, os seus campeonatos estaduais, em parceria com a Federação Estadual filiada à CBDE, que não é o caso hoje de São Paulo e também não é o caso do Paraná, certo? Uhum. Como é que você acha que vai se desenrolar essa situação? Porque foi o que eu comentei com a minha coordenadora hoje. O nosso campeonato, numa situação dessa, se continuar da maneira que está, ele simplesmente termina dentro do estado. E ponto final. Você faz um campeonato de 12 a 14 anos, vai ganhar uma escola em cada modalidade, vai ganhar uma criança em cada modalidade, e dali ele não segue mais adiante para lugar nenhum. Pois é. A gente tem que esperar se concretizar realmente, né, essa situação, ver qual é o rumo que os governos vão tomar nessas parcerias, vão estabelecer critérios, quais seriam os critérios a serem adotados. A gente não sei se o COB
porque assim, os jogos escolares da juventude, esses jogos são do COB, lógico, Sim. e a CBDE pode fazer um outro evento com outro nome, o GEBS, né? Pode ser que aconteça 2 eventos. Acho que essa é uma decisão que vai ser tomada aí pelo nosso superintendente, e a gente tem que estabelecer quais são os critérios a serem adotados e tudo que é melhor para os nossos professores e os nossos alunos, né? Nós temos que Perfeito, pensar exatamente. o que é melhor para eles. Por exemplo, o 12 a 14, ele tem a chancela lá de ir para o sul-americano. Eu acho que as crianças querem participar do sul-americano, com certeza. E é Né? uma oportunidade de vida, né, Márcio? Oportunidade de vida, de visibilidade. Então, eu acho que a gente tem que estudar, tem que sentar, conversar com a federação, com a confederação. Vamos ver se isso vai se concretizar para 2021. E eu penso que as pessoas que estão lá em Brasília, que estão lá aqui no Rio de Janeiro, COB, CBDE, que eles consigam fazer o que tem de melhor para o esporte. E a gente vai seguir o que tem de melhor para o esporte também. Vamos estabelecer nossos critérios e o que for melhor, a gente vai seguir o caminho aí, procurando sempre fazer com excelência, com certeza. Eu só quis fazer uma provocação com você, Márcia, porque, quer que não, é uma coisa que a gente. Tá todo mundo, eu, pelo menos, eu estou pensando nisso agora direto, que eu falo assim, a conversa vai ter que ser muito bem feita, as aproximações, para que as crianças não saiam prejudicadas nessa história. Né? Então eu só quis fazer uma provocação, até porque nós temos aí muita gente participando, vários gestores estaduais aí, a Jo, o Ítalo, o pessoal do Espírito Santo, o Zé Hugo estava aí agora, grande abraço para todos vocês. E eu acho que essa vai ser a grande preocupação para se ajustar as coisas para o ano que vem. Voltando só um pouquinho, Mar, o Ítalo está fazendo uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Ele pergunta assim, para as prefeituras participarem dos jogos, eles vocês potencializam assinar um termo de adesão para essas prefeituras? Há um decreto estadual que estabeleça que as prefeituras devem realizar a sua fase municipal como seletiva? Então, Cláudia, esse é um questionamento que alguns municípios do Paraná perguntam. A grande maioria tem o maior prazer em realizar os jogos escolares. Não existe termo de adesão, não existe. Os municípios fazem os jogos escolares do Paraná porque está na Constituição, no artigo 217, é dever do gestor municipal, estadual, nacional, fomentar o esporte. Fomentar o esporte, se não ser através dos jogos escolares, através da escola, onde a escola tem o primeiro contato com o esporte. Então, exatamente. Eu acho que é simples assim. O gestor municipal, ele vai fazer aquilo que está na Constituição, vai fomentar o esporte através de uma fase municipal de jogos escolares. Eu acho que isso é importante. Então, a gente procura colocar desta maneira para os nossos gestores municipais, a importância deles fazerem a sua fase municipal na condução dessa criança, desse professor, por uma outra etapa onde o Estado entra. Mas não existe nenhum compromisso assinado, nenhum termo de adesão. Existe, assim, um companheirismo dos nossos gestores municipais que fazem com muito prazer e nos convidam para estar participando dos cerimoniais de abertura e fazem eventos grandiosos nas suas fases municipais, às vezes até maiores que as nossas fases regionais. Tá? Tem um ou outro município que pergunta, mas não é minha obrigação. A gente fala assim, olha, não tem problema, não é sua obrigação, mas você então indica alguém para participar. Daí existe uma pressão dos professores, uma pressão dos alunos, e os municípios acabam fazendo porque também eles querem estar na fase regional. Sim. Então, isso é muito tranquilo para nós aqui no Paraná, essa verticalidade, município, fase municipal, regional, macro e final. Para nós é muito tranquilo que a gente nem tem essa preocupação de estar tentando aí um termo de adesão, obrigando a fazer. Não. É uma coisa bem bacana mesmo com os nossos gestores municipais, que eles fazem
com bastante prazer essa fase municipal. Márcia, essa questão dos atletas dessa geração de 2003, que infelizmente por causa da pandemia está perdendo essa oportunidade, vocês pensam em estudar a possibilidade de abrir um ano a mais para o ano que vem, para que essa criança não perca essa oportunidade? Olha, isso é um fato seguinte. Essa criança, ela já não é mais estudante do ensino médio, né? A gente tem que primeiro lembrar isso. Sim. Os jogos escolares que é do a grande maioria, né? A grande maioria. Ela já não vai estar mais no ensino médio, ela vai estar numa faculdade, ou parou de estudar, ou vai fazer alguma outra coisa. Então a gente teria que fazer uma mudança de regulamento para permitir que um atleta não estudante do ensino médio possa participar. Eu não vou dizer aqui para você que isso não vai acontecer, né? Mas a gente tem que pensar, tem que estudar para isso realmente. Qual é a parcela de pessoas que a gente vai atingir e que vão se inscrever para este evento o ano que vem? A gente não sabe quantas pessoas vão. Será que a gente não vai abrir um regulamento, vai estar criando aí mais um problema do que uma solução? Então, a coisa que a gente tem que estudar. Então, a gente tem que pensar. Ela não é mais estudante do ensino médio, ela vai para a universidade, ela pode participar dos jogos universitários. Então, mas tudo a gente vai conversar com os nossos técnicos de educação física e vai achar sempre a melhor solução para todo mundo. O governo do Paraná e os nossos professores e as nossas crianças. Perfeito, perfeito. Marcinha, nós temos aí 4 minutos para finalizar a nossa live, pelo menos pela minha contagem aqui. E eu queria só colocar aqui o Gilson Lima. Quando a gente colocou lá para quem quisesse fazer pergunta, ele colocou o seguinte, ele colocou 100 perguntas, somente para analisar essa profissional que tão bem conduz o esporte escolar paranaense. Eu acho, e eu tenho certeza, porque eu também te conheço, sei da sua competência, da sua capacidade, a gente já se ajudou muito. Tudo bem que a gente brigava dentro da quadra, mas fora da quadra a gente sempre se ajudava, né? Um estava sempre ajudando o outro. É verdade. É verdade. E eu acho que isso prova, isso mostra e concretiza de vez que a profissional que você é, a dedicação que você tem para os jogos escolares e todo o mérito, todas as conquistas, todo o crescimento dos jogos escolares por essa sua dedicação, por essa sua vontade de fazer com que a coisa a cada dia esteja sempre melhor. Então eu queria te agradecer e deixar aberto aí para você fazer as suas últimas considerações. Olha, Cláudio, eu queria dizer o seguinte, eu agradeço a você a oportunidade de falar deste grande evento e dizer o seguinte, a gente tem uma continuidade nos Jogos Escolares do Paraná, mas a gente também tem um apoio do governo que gosta de esporte, a gente tem um apoio do superintendente que gosta de esporte, nosso secretário de Educação, nosso superintendente Hélio, Cristiano. Então nós temos um quadro de pessoas que trabalham muito forte, né? A gente tem pessoas excepcionais que tiram as nossas pedras do caminho para que a gente consiga sempre o melhor. Nós temos os nossos técnicos de educação física, dos NREs, que estão lá na luta, nas fases regionais, e os nossos professores, né, Cláudio? Os nossos clientes, né? Parabéns aos nossos professores. Todos os dias a gente, cada vez que a gente tem a oportunidade de dizer para eles, olha, vocês são maravilhosos, né? E dizer que eu fiquei muito feliz porque eu estou falando do que eu gosto, né? Eu falo sempre com o coração sobre os Jogos Escolares do Paraná, porque vem do coração mesmo, porque realmente é uma paixão. E quando eu tiver que deixar vai ser um pouco difícil, mas eu vou ter que encontrar uma outra coisa para fazer. Mas é isso, Cláudio. Eu entendo. Dizer que a gente agradece muito, agradece às pessoas que trabalham conosco, aos nossos técnicos coordenadores, a gente tem toda uma equipe que trabalha, é muito forte, muito dedicada. Se tiver que começar às 6 da manhã e terminar meia-noite, 1 hora da manhã, eles estão lá, firmes. Então, assim, é muita gente boa envolvida. E onde tem muita gente boa envolvida, só pode dar coisa boa, né? É isso aí, olha.
Nós temos 15 segundos para terminar. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado. Peço desculpas para as pessoas que fizeram perguntas e a gente não conseguiu, mas 1 hora acabou sendo pouco. Obrigado.